Antes, vou falar um pouquinho sobre o que passa aqui na tela. Eu gosto de me preparar para falar sobre esses assuntos. Olha, eu falo propriamente da Empire Green Card, que é uma produtora de músicas focada na gravação, masterização, captação, que é a gravação que eu falei inicialmente, e mixagem de músicas. A nossa localização muito simples, Dunga, ou atrás da Polícia Fiscal, propriamente ao lado do salão Afro Chic, que eu vou falar agora, salão da Dona Maia. Está localizado na rua de trás da Polícia Fiscal. Você que é mulher, homem, né? Aí oferece vários serviços, isto é, tratamento de cabelo, tanto feminino quanto masculino, unhas, tratamento de aplicações que as mulheres fazem, né? Que chamam aí aplicações personalizadas. No salão Afro Chic fazem e de boa. Vamos viajar um pouquinho para vestimentas. Você que gosta de vestir bem, cheirar bem, existe a Emma's Shop, que está propriamente localizado na entrada da feira, isto é, ao lado do ISPO. Quem vai à feira no lado do ISPO, ali você pode encontrar as suas roupas de qualidade, perfumes de qualidade, pode encontrar tênis de qualidade. Então a Emma's Shop é o destino quando você quer vestir-se bem. Bar e Esplanada em Chupó, localizada propriamente na rua M do Bemangango, nos cones, né, nos famosos cones. Ali vende fast food no local e também por entregas. Você pode fazer as suas encomendas lá do espaço e também vendem outras comidas, outros pratos. Ali você pode curtir, relaxar, porque vendem da boa bebida, da boa cerveja, do bom vinho. Podes encontrar lá na Esplanada e Bar em Chupó. Boa tarde, bom dia, boa noite aí pessoal que me acompanha. Para já eu agradeço bastante pela força que tem dado, pelos comentários nos últimos episódios, eu agradeço bastante. Para mais um episódio, né, do Bencast, este que é a nova era, com nova casa, novo espaço, novo cenário. Eu tenho que anunciar um episódio bastante relevante, com um convidado muito, mas muito respeitado, não só por mim, por muita gente. Antes de tudo, eu gostava de fazer uma introdução ao nosso programa, né? Porque a relevância dele merece esta introdução. Desde o início da humanidade, o ser humano tenta responder às grandes perguntas da existência. De onde viemos? Por que existimos? Existe um propósito? São as questões que geralmente se faz. A ciência procura responder através da razão e da evidência, enquanto a religião, através da fé e da revelação. Mas, afinal, elas caminham juntas ou estão lados opostos? Hoje, vamos atravessar essa linha tênue entre a razão e a fé, com um convidado muito especial, ele que é professor de carreira, licenciado em língua portuguesa, pai, casado e muito bem casado, casado e cristão. Neste mesmo programa nós vamos tratar do nosso tema, que é muito relevante, que fala propriamente da religião e a ciência, se eles se complementam ou têm bastante, ou são opostos um do outro. Falo propriamente do meu convidado Ângelo Miranda. Eu tenho que esticar o braço e desejá-lo bem-vindo ao Bencast. Muito, mas muito obrigado mesmo. Yeah. Eu gostava, se eu pulei alguma coisa enquanto eu apresentava a tua pessoa, seria muito bom se acrescentasses, né, se alguma coisa que eu deixei passar. Primeiramente, agradecer pelo convite, saudações lá em casa a todos que nos assistem e também desde já parabenizar Bencast, né, na verdade, com este maravilhoso projeto e programa. Em suma, quanto à apresentação, em resumo foi dito tudo. Não se há nada por acrescer. Flecha, bem, nós tocamos no alvo na apresentação pelos vistos. Então, vamos começar o nosso programa. Eu tenho cá um roteiro de questões
que vai nos guiar desde o princípio até o fim do nosso programa. Certamente. Tá, então cada questão, na verdade não podemos limitar a falar que tem um X de tempo. Nós vamos passar para a questão seguinte quando a mesma questão for respondida e estar claro não só para mim, para todos os nossos telespectadores que nos acompanham a partir do YouTube e a partir dos cortes feitos no nosso Facebook. Muito obrigado. Ok. A primeira questão praticamente está ligado, ou inicialmente está ligado o quê? A ciência baseia-se na observação, teste e comprovação. A fé baseia-se na crença. Como é possível conciliar algo que exige prova com algo que exige fé? Muito obrigado. De facto, o tema é relevante e é um tema que tem sido discutido no âmbito da sociedade, bem como no meio da teologia. A questão da conciliação entre ciência e religião, particularmente a fé. Na verdade, ciência é ciência, fé é fé, tal como bem introduziu, de que na verdade a ciência ela trabalha com o método científico propriamente a observação, o teste e a comprovação, no sentido de se averiguar aquilo que é uma teoria sustentada pela ciência para chegar numa finalidade se realmente passa ou não no teste. Diferente da fé, né, que na verdade é sustentada à base do não ver, ou seja, à base da crença. Então, elas na verdade podem conciliar-se, claro, podem conciliar-se quando compreendemos em respeitar cada uma delas. Ou seja, a ciência tem a sua razão de existência e a fé também tem a sua razão de existência. Em outras palavras, a ciência ela vai procurar tratar o como das coisas, como na verdade existem, ao passo que a fé vai procurar trazer o porquê da existência das coisas. Portanto, quando nós acabamos de compreender cada campo, aí nós encontramos uma grande conciliação entre as duas partes. Então, é normal afirmar que a fé começa onde a razão termina? Se é normal afirmar, a ciência começa onde, na verdade, a razão termina. Será que está certa a pergunta? Sim, sim. Exatamente. Bem, na verdade, a fé, ela vai, na verdade, guiar-se aos princípios eternos. A fé, ela vai basear-se aos princípios que, na verdade, não têm um fim. Ou seja, ao passo que a ciência ela vai, na verdade, ligar-se com teorias que podem ser reafirmadas, que podem ser reavalidadas com base às pesquisas. Então, neste contexto, a fé, ela, na verdade, vai trazer verdades absolutas espirituais, como no caso Deus é soberano, como no caso Deus está acima de todas as coisas, e isso não se retira. Ao passo que a ciência, aquelas teorias que elas trazem, podem, na verdade, ser reobservadas ao longo do tempo. Eu não esperava uma resposta mais clara do que esta. Agora vamos para a segunda questão, que está ligada propriamente ao Big Bang, no caso, né? Se a ciência explica a origem do universo através do Big Bang, qual então o papel de Deus nesse processo? Criador? Causa inicial ou apenas uma interpretação simbólica? Nesta temática de ciência e fé, na verdade, a teoria de Big Bang, sim, como também a teoria da evolução, são dos grandes elementos que é bastante discutido. Ora bem, a teoria de Big Bang, na verdade, ela vai continuar a ser teoria diante da ciência, porque na verdade quando ela é submetida ao experimento, ela não passa. Se o meu amigo Meses me afirmar aqui, olha, do lixo, por exemplo, provém o petróleo, nós
vamos na base do experimento, quanto no campo da ciência. Vamos no campo do experimento, se ela passa ou não. Se porventura deste lixo, ao passar de certos processos, ou ao tirar da teoria para a prática, se ela não se comprovar, logo é simplesmente uma teoria. Então, a teoria de Big Bang, penso que ela venha, na verdade, a contrapor a teoria do criacionismo. Qual é a teoria do criacionismo? Aquilo que é a teoria, que a teologia, na verdade, atribui a Deus. Ou seja, que Deus é o criador de todas as coisas, de todos os seres que existem. Portanto, a teoria de Big Bang, praticamente também, ela vem a ser sustentada na base da teoria do criacionismo dentro do campo da teologia. E porque até se nós investigarmos bem, se nós mais irmos ao fundo, quem na verdade desenvolve essa teoria de Big Bang, vamos encontrar que era na verdade um padre católico, um homem de Deus, um matemático, um astrônomo, um filósofo que na verdade venha sustentar essa teoria de Big Bang. E ela também, a teoria de Big Bang, é muito mal compreendida. Muito mal compreendida, por quê? Porque na verdade as pessoas vão olhar para essa teoria como se fosse algo que tira a total possibilidade da existência de Deus. Mas quando, na verdade, nós vamos ao fundo estudarmos bem sobre essa teoria, nós vamos ver, na verdade, em certos elementos, ela vai ligar-se com a teoria do criacionismo, de que, na verdade, Deus é o criador de todas as coisas. Portanto, nesse contexto, a ciência, particularmente nesse campo da teoria do Big Bang, ela tem a sua razão de ser, e também a teologia, ela vem trazer verdades absolutas quanto à questão da criação das coisas. E a mesma teoria do Big Bang, ele enfraquece ou reforça a noção da existência de um criador? Ela não enfraquece na verdade, porque a mesma teoria, se nós observarmos, né, ela vem a sustentar, né, a questão da criação, ou então do universo que surge numa explosão, não é? Sim. O universo, ela vem surgir exatamente que o universo era propriamente um lugar apertado, um lugar vazio, e que praticamente com a explosão cabeu por chegar vários elementos que é sustentada nessa mesma teoria. Mas ela, na verdade, não enfraquece a ideia do criacionismo de Deus quanto no campo da teologia. Então, se não enfraquece, quer dizer que ele reforça a ideia? Sim, porque, olha, nós quando analisamos bem ciência e religião, ou particularmente ciência e fé, a ideia não é olharmos na ciência como algo do mal, né? Como algo do mal, como algo errado. Eu vou sempre pela máxima que diz Lewis Powers, né? Se assim que está certo, mas deixa só aqui aproveitar, verificar bem o nome deste grande homem, deste grande cientista, não é? Louis Pasteur, assim que está certo, um dos grandes cientistas que, por exemplo, ele vem a falar muito sobre os micro-organismos. Ele tem a máxima de que quanto mais se estuda a ciência, mais se compreende a Deus. Então, praticamente, a teoria do Big Bang, ela não contraria totalmente a possibilidade de Deus ter criado as coisas. E porque só para crescer ainda nessa questão mesmo da teoria, alguns teólogos, por exemplo, eles vão associar de que na verdade a teoria do Big Bang, ela surge se sustentando naquela que é a teoria do criacionismo, de que Deus é que criou todas as coisas. Respondido mais uma vez com clareza, né? A nossa questão número 2, e com o seu reforço, vamos continuar. Há fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar, obviamente.
devemos atribuí-los automaticamente a Deus ou aceitar o não sabemos como parte do método científico? É uma questão muito interessante. Na verdade, essa questão é muito profunda, porque quando nós atribuímos cientificamente aquilo que ainda não foi descoberto a Deus, nós estaríamos criando um Deus de lacunas. Ou seja, é como se nós estivéssemos a criar um Deus improvisório. Com quem diz, se porventura depois aparecer outras sustentabilidades científicas, então Deus fica de fora. E realmente essa propriamente não é a ideia. E porque dentro do campo da ciência há limitações. E reconhecer limitações ou limitação não é fraqueza, é sinal de humildade intelectual, tal como afirmou o grande homem Aristóteles, né, escrito por seu grande discípulo Platão, de que sei que nada sei. Demonstrou humildade científica. Então, nesse contexto, onde a ciência não consegue explicar, a ideia não é atribuir lacunas a Deus, né? Tal como já dissemos, que quer dizer, se depois aparecer as descobertas, ali automaticamente acabamos separando Deus de fora. Ou seja, a questão onde para a ciência é também o ponto de partida para outras pesquisas. Que quer dizer, se porventura o cientista X ou Y não descobriu o elemento X, pode-se dar o caso um outro poderá descobrir. E uma outra é a questão, por exemplo, de eu determinar ou então de eu concluir, por exemplo, até aqui a ciência se calou. A questão é, será se calou mesmo? Investiguei mais? Ou então o meu conhecimento é que está limitado? O mesmo também essa questão podemos contextualizá-lo na questão do campo da teologia. Hoje há um texto muito invocado, né, por muitos religiosos, que é o texto de Deuteronômio 29, de que as coisas descobertas são para... Ou seja, deixamos só aqui ler rapidamente, para assim não falharmos. Deuteronômio 29, não é? Ela 29. Então, ela diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, muita gente, por questão se calhar de um conhecimento limitado, acaba aplicando esse texto. A pergunta é, será que você estudou mesmo? Será que você não está limitado por algo que ainda não sabes? Porque talvez se tiver uma outra pessoa que pesquisou mais sobre aquilo, pode lhe explicar. Então a ideia, na verdade, se nós trazermos o não sabemos da ciência e atribuirmos a Deus, nós estaríamos a criar um Deus de lacunas, ou então estaríamos a trazer um Deus provisório. Essa resposta, olha, tocou-me de tal forma que, sei lá, meio que bloqueou a minha mente. Entende, né? É um pensamento muito lógico. Muito lógico. Quer dizer, Deus será utilizado só por um instante. Exatamente. Por instante. Até o momento que a gente não consegue explicar isso, colocamos Deus. Exatamente. Basta, tipo os fenômenos que os cientistas foram descobrindo com o passar do tempo. Certo, gravidade antes não existia, vamos atribuir a Deus. Certo, depois de ser descobrido, tiramos a Deus. Exatamente, é verdade. Consegui entender essa lógica. E Deus é soberano, sim, independentemente da alimentação da ciência. Deus, sim, é Deus, sim, e na verdade não se retira essa possibilidade. Agora, a Bíblia foi escrita num contexto histórico e cultural específico. Sabemos, né? A Bíblia não é de hoje. Até que ponto ela deve ser interpretada literalmente e até que ponto simbolicamente, à luz do conhecimento
científico atual? Diante dessa questão, nós gostávamos por observar a primeira nota. A Bíblia ela não pode ser compreendida à luz do conhecimento científico. Se nós compreendermos a Bíblia, procurarmos compreender a Bíblia à luz do conhecimento científico, portanto, nós vamos acabar nos colocando em um buraco que é difícil para se sair. Porque tal como nós já principiamos, de que a fé, ela, na verdade, ou seja, a ciência, ela trabalha com experimento. Sim. A ciência, ela trabalha com a prova, com o texto, né? Querer comprovar se isso é ou não. Já a fé, ela trabalha, na verdade, com a crença. Então, a Bíblia não pode, na verdade, ser compreendida à luz do conhecimento científico. Apesar que, em alguns contextos, não é? A cientificidade, ou seja, a ciência vai auxiliar em alguns contextos para, na verdade, compreender certos contextos bíblicos. Agora, é certo que também a Bíblia ele é um texto híbrido, ou seja, é um texto subjetivo e objetivo. É um texto literal, simbólico, e é um texto, na verdade, imagético, ou seja, nós encontramos certas imagens, figuras de linguagem na Bíblia e que, na verdade, precisa ser respeitada ao seu contexto. Vamos encontrar as poesias, vamos encontrar as parábolas, vamos encontrar as profecias, vamos encontrar a narrativa histórica. Então, nós precisamos saber contextualizar, porque disse assim, todo texto fora do contexto acaba sendo alienado, acaba caindo no pretexto, quer dizer, num texto fora de uso. Sim. É dali quando nós lemos mal a Bíblia, tu vais ler, por exemplo, um texto de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e tu cruzas os braços. Exatamente, porque acabou compreendendo o texto na literariedade, ou seja, sim, tal como está escrito. Tu vais para o livro de Mateus, vais encontrar um Jesus expulsando os demônios no Gadareno, e daqueles demônios aqueles espíritos maus foram lançados pelos porcos, e aqueles porcos naquele contexto haviam se afogado no mar, e tu vais, na verdade, concluir que não posso comer a carne de porco. Tu acabas te matando por compreenderes o texto tal como está escrito. Então, na verdade, nós temos que compreender, temos que saber contextualizar a Bíblia. E este é um dos elementos que muito carece nos púlpitos, este é um dos elementos que muito carece em pregadores, por isso, na verdade, o estudo da homilética no campo da teologia é fundamental. Eu talvez até estaria a sugerir que teria mesmo a disciplina da contextualidade bíblica, é fundamental. Por quê? Porque há textos bíblicos que você deve compreender no contexto, por exemplo, político, no contexto moral, no contexto social, assim sucessivamente. Tu não podes, na verdade, basear-se em texto, mas agora, claro, há textos que você vai compreender tal como está escrito. Por exemplo, nós vamos em Êxodo 20 vamos encontrar a lista dos 10 mandamentos. Sim, sim. Não matarás e não matarás mesmo. Não dirás falso testemunho contra o próximo. E não dirás falso testemunho contra o próximo. É verdade. Falaram do porco. Pronto. Então o porco... É de sétimo dia? Não. Então o porco... Não é ruim comer porco. Não é ruim. A Bíblia... Nós precisamos ler a Bíblia nas entrelinhas. Ou seja, na verticalidade e não na horizontalidade. Você não pode pegar um único versículo, um único texto e acabas te acorrentando aí. Não, você deve compreender do princípio ao fim o porquê que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, qual é a finalidade. Então, por exemplo, nós vamos propriamente para o livro de Levítico 11. Chegou numa fase em que Deus estabeleceu uma lei ao povo de Israel que não comesse série de animais, sobretudo animais de unhas fendidas, e lá enquadramos também
a questão do porco, tantos outros animais, e tu, nesse Também momento... os peixes que não têm escamas, não? Exatamente. Sim. Então, não podes, na verdade, concluir, contextualizares, na verdade, aquele texto para ti. Acabas te matando e tu acabas, na verdade, ficando alienado numa religião, te tornas um autêntico religioso e muito distante da vontade de Deus. Agora vamos tentar ainda olhar um pouquinho para a interpretação. Se nós parar para pensar, eu acho que, ou tenho a certeza, a religião que proíbe categoricamente o não consumo da carne, vamos particularizar o porco, os adventistas do sétimo dia, eles negam ou proíbem isso. Mas os adventistas do sétimo dia têm estudiosos da Bíblia, têm pessoas munidas de conhecimentos e de habilidades de interpretação da Bíblia. Se alguém interpretou mal, interpretou mal lá no início, que até hoje os atuais seguidores dessa mesma opção ou dessa mesma escolha religiosa carregam a mesma proibição que interpretou lá no passado? Olha, a questão da contextualidade do texto bíblico, ou então dos textos bíblicos, este é um exemplo particular. Na verdade, não estaríamos simplesmente particularizar o sétimo dia. Né? Não foi um exemplo só para... Exatamente, porque há questões que se calhar é necessário estar com alguém do outro lado que pratica para dar a sua sustentabilidade, sobre pena de que o outro lado não se sinta mal e se sentir-se julgado. Essa não é a ideia de facto. Mas a Bíblia em si, ela se explica automaticamente. E muitas vezes, nessa questão da interpretação, às vezes como homem, como humanos, nós acabamos acrescentando coisas que realmente ao fundo a Bíblia não diz. Que realmente a Bíblia não diz. Isso significa que é uma fraca interpretação. De facto, ou interpretam do jeito que eles querem. De facto, quando, não só nesse campo reiterando, né, não só nesse campo da questão da carne de porco, se temos ali alguém do sétimo dia nos assistindo que não se sinta mal, essa não é a intenção, mas nos referenciamos propriamente na questão de várias descontextualização bíblica. Há que termos muito cuidado no campo da interpretação, porque quando nós acrescentamos alguma coisa em algo revelado, nós acabamos nos matando. Peguei. Quando a ciência e a religião entram em conflito, como é no caso da evolução, né, das espécies, quem deve ceder? A fé ou a evidência científica? Ou nenhuma das duas? Digamos nenhuma das duas. Digamos nenhuma das duas. A ciência é ciência e a religião, particularmente a fé, é fé. Na questão, gostava que reiterasse a mesma questão, por favor? Sim, eu perguntava propriamente sobre os conflitos, nos pontos onde a religião e a ciência entram em conflitos, como é no caso, né, da evolução das espécies. A ciência diz uma coisa e a religião diz outra. Quem deve ceder? A fé ou a evidência científica? Ou nenhuma delas, no caso? Nenhuma delas, porque é fundamental que respeitemos cada campo. Nós precisamos respeitar o campo da ciência e também precisamos respeitar o campo da fé ou então da religião. Tudo por quê? Porque a ciência, ela trabalha com a pesquisa. A ciência, até chegar numa sustentabilidade, é porque pesquisou, tem os seus mecanismos, né,
mecanismo empírico, trabalhando com o método científico. Temos de respeitar. Ela não precisa entrar em conflito, elas não precisam entrar em conflito. Basta compreendermos cada uma delas. Não precisa entrar em conflito. Por isso é que nós vamos encontrar, por exemplo, grandes cientistas e ao mesmo tempo também grandes homens de fé. Temos no caso o próprio Isaac Newton, né? o inventor das leis físicas. Temos no caso que eu já referenciei, por exemplo, Louis Pasteur, que faz a pesquisa dos organismos, ou seja, dos micro-organismos, e traz, na verdade, uma série de ideias, de elementos que ajudam a combater certos males na alimentação. Foi um grande, na verdade, religioso. O próprio criador e desenvolvedor, por exemplo, da teoria de Big Bang, que nós já nos referimos, o padre católico. Portanto, quando tu acabas compreendendo a ciência e acabas compreendendo a religião, você não entra em conflito. Agora, sobre esse mesmo assunto, esse conflito, eu gostava de saber se... Desculpa novamente, meu Deus. Um cristão pode aceitar a evolução sem trair a fé? É possível, sim, é possível. O próprio Charles Darwin, né, que um dos nomes bastante sonante no campo da evolução, apesar que ele foi agnóstico, né, ele nem se inclinava na religião, não é? Ou seja, ele não duvidava da religião, exatamente. Ele desenvolveu bastante. É um dos nomes, tal como já dissemos, um dos nomes muito sonante na teoria da evolução. Na verdade, é uma questão de equilíbrio. Então, não há motivos propriamente de entrar numa série de conflitos. Porque o cristão pode observar a questão da evolução? Claro que pode. Pode observar muito bem. E porque nós, como cristãos, passamos, por exemplo, na área acadêmica, nos deparamos com a ciência, e tu, ao te deparares com certas teorias desenvolvidas por certos homens na ciência, tu não precisas entrar em conflito. Basta te equilibrares e ires ao fundo, estudares propriamente aquelas teorias. Porque quando nós acabamos compreendendo as mesmas teorias, são teorias que, na verdade, são sustentadas, ou então são teorias que têm uma estreita relação com a Bíblia. Portanto, se a Bíblia fala de um homem, não é? Se a Bíblia fala de homem e a ciência vem a fazer, por exemplo, o estudo sobre este homem, então tu não precisas entrar em conflito, basta aprofundares propriamente o que cada teoria afirma de concreto. Passando para a nossa sexta questão, né? A ciência muda constantemente as suas teorias, com novas descobertas, com certeza. A religião afirma verdades eternas. Isso torna a ciência mais honesta ou a religião mais firme? Na verdade, a ciência, ela tem, como disse, agradeceria, por favor, mais uma vez. Tá bom. A ciência muda constantemente as suas teorias, há momentos que fazem novas descobertas. E a religião afirma verdades eternas. Começou assim e continua assim. Agora a questão é, a religião melhor, é mais firme nas suas teorias ou a ciência é mais honesta nesse tipo de situações? A religião, nesse contexto, é mais firme porque, na verdade, é tal como nós acreditamos, é assim como nós acreditamos de que as verdades eternas, elas são absolutas, são espirituais, tal como Deus no campo da existência ele é, e assim como na verdade nós cremos, é uma verdade absoluta, irrevogável. Olha, o bem sempre estará acima do mal. É uma verdade absoluta. Disso não se altera. O tempo é tempo, é uma verdade. Portanto, a ciência, por questão mesmo de ela estar em constante evolução,
por questão de ter muitas ideias, vários pesquisadores, então chega no momento em que ela dá pausa. Mas posteriormente uma teoria que talvez afirmou-se estar no seu máximo, ou estar no seu término, mas depois aparecem outros cientistas que vão desenvolver a mesma teoria ou que vão vindo acrescentar alguma coisa. Portanto, nesse contexto, nem a ciência é reduzida, também nem a religião é reduzida. Um cientista pode ser plenamente racional e ainda assim profundamente religioso? Ou a fé impõe limites ao pensamento crítico? É possível, até porque a própria fé em si não anda só sem a razão. É fundamental que a razão caminhe com a fé. Não o facto de tu estares diante da crença, não é? De acreditares em algo, é que a razão fica à parte. Não. Então, é possível sim um cientista ser religioso e ao mesmo tempo pesquisador e ao mesmo tempo estar voltado em teorias científicas, tal como nós já nos referenciamos, né, de alguns homens que, na verdade, ao mesmo tempo eram cientistas e também, ao mesmo tempo, eram religiosos. Então, isso praticamente não reduz. Isso é o chamado equilíbrio. Há, na verdade, pessoas equilibradas, na verdade, pesquisadores equilibrados, e vão se deparando com teorias que a fé reprova, por exemplo. Vão se deparar, por exemplo, na questão da própria evolução, a teoria, por exemplo, do homem que vem do macaco, né? Então, é uma possibilidade que a fé automaticamente nega, e tu, como pesquisador, acabas na verdade navegando na ciência. É necessário o equilíbrio para que te mantenhas firme tanto na questão da fé e tanto na questão científica. Não existiria um conflito na cabeça deste mesmo elemento? Porque, vamos supor, é difícil uma única verdade, uma única coisa, é ou não é? Como acreditar em duas verdades simultaneamente sobre a mesma coisa? Vamos só observar um aspecto muito importante com base à questão da ciência. A ciência começa propriamente há 3.000 anos antes de Cristo, e a religião começa propriamente há 100.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, a ciência começou a desenvolver-se um pouquinho mais tarde. Não, um pouquinho. Começou a desenvolver-se 70 anos de diferença. Não, 97 anos de diferença. De facto, começou a desenvolver-se mais tarde, sobretudo com a revolução científica, com os grandes nomes como Galilei, como Copérnico, exatamente, que trouxeram, na verdade, o método científico, que hoje é bastante estudado e que praticamente todas as ciências acabam navegando sobre estes métodos. Até mesmo a própria filosofia também vai, na verdade, sustentar-se em parte com base a estes métodos. Bem, então, ao passar do tempo, a ciência foi desenvolvendo-se bastante. E a religião também não parou por ali. Há um elemento fundamental, sobretudo nós no campo do cristianismo, em que desde quando aconteceu, ou seja, no período de silêncio, houve o período de silêncio, por exemplo, em que Deus já não falava diretamente para os profetas, né? Os profetas foram os intermediários que recebiam a mensagem de Deus para com o povo. Portanto,
desde Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus Cristo, passaram-se 400 anos, cerca de 400 anos, que quer dizer que Deus não falava diretamente com o homem. E eu creio nisso, como cristão, foi, na verdade, uma fase em que Deus dá liberdade de escrita por parte de muitos pensadores. Ou seja, a ciência se desenvolveu bastante nesse contexto na Grécia. Ou seja, a Grécia se levantou vários pensadores que desenvolveram bastante a questão da ciência. E boa parte de muitos desses cientistas eram propriamente religiosos já na época. E depois do aparecimento de Jesus Cristo como judeu, e nós sabemos que chegou num período em que a Grécia tornou praticamente a referência mundial. A Grécia, em função da sua língua que tornou-se internacional, em função das suas artes, em função da sua cultura, que começou agora a viajar por outras áreas, como no caso do próprio Israel, como no caso da própria boa parte da Europa e no próprio Egito, em África, apesar que a ciência no Egito também já estava a ser desenvolvida um pouquinho mais tarde, muito antes até da Grécia começar a desenvolver a questão da ciência. Porque no Egito, por exemplo, a questão da medicina já foi sendo estudada, a questão da matemática propriamente e a geometria também já estava sendo, na verdade, estudada. Portanto, nesse período, o que eu quero trazer com base esta comparação ou com base esta sustentabilidade do período de silêncio é que a ciência, ela não é coisa do mal. Não é coisa como muitos cristãos pensam, que a ciência é algo satânico. Eu ainda creio que a ciência é de Deus. É Deus quem deu a ciência ao homem. Apesar que, em algumas vezes, o homem acaba, na verdade, lidando-se mal, ou acaba trazendo realidades incomuns, não é? Que se calhar tende a colocar a questão da crença um pouquinho interrogada. Portanto, a ciência não é coisa errada. E só nós, basta nós observarmos algumas teorias ou alguns estudos teológicos dizem que Jesus, até nos seus 12 anos, ele, na verdade, já debatia com grandes filósofos, com grandes homens da ciência. O que quer dizer? Jesus nasce automaticamente espiritual, e Jesus com conhecimento espiritual, e Jesus nasce também com um conhecimento automaticamente científico. Quando nós navegamos, por exemplo, na Bíblia, vamos encontrar o caso concreto de apóstolo Paulo, né? Nesse campo, sobretudo quando nos referenciamos da fé, são grandes nomes sonantes no cristianismo, na Bíblia, que nós podemos referenciar próprio Jesus Cristo e apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, na verdade, foi um judeu de raiz. Não era propriamente um filósofo, mas na verdade ele foi treinado com uma retórica muito forte na escola de Gamaliel, na qual também aprendeu alguns aspectos científicos e aprendeu alguns aspectos filosóficos, tanto que chegou numa fase, havia por exemplo uma área e o Areópago, onde na verdade o apóstolo Paulo vai debater com alguns filósofos estoicos e epicureus. Está a perceber? E então isso quer dizer, mesmo com aquilo que o apóstolo Paulo acreditava diante da presença de Deus, sobre a soberania de Deus, e mesmo daquilo que ele sabia sobre ciência, mesmo assim não entrava propriamente em conflito. E ele encontra, por exemplo, os filósofos a debaterem ou a falarem sobre um Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo chega lá, olha, desse Deus que vocês estão a falar, que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, é o Deus todo soberano a qual vocês devem crer. Então, portanto, busquei essa referência toda, essa abordagem toda para referenciar esse aspecto. Mas aqui requer-se mesmo um equilíbrio enorme. Quem não tem equilíbrio, acaba entrando em conflito. É dali onde
muita gente, sobretudo aqueles que não tiveram uma raiz propriamente em Jesus, quando estudou filosofia, acabou ouvindo verdades ou realidades, conceitos, teorias do que aquilo que entrou em contrariedade com aquilo que ele cria, então acabou recuando, quando na verdade não se tem raízes firmadas em Jesus. A moral humana deve ser fundamentada na religião ou pode existir uma ética sólida baseada apenas na razão científica e social? De facto, a ciência ela vai apresentar mais a questão das consequências morais e éticas, né? Ou seja, a ciência ela vai te apresentar mais um homem em que, se não for moral ou ético, as consequências são estas, são aquelas. Mas com base na religião, com base na fé, a fé vai trazer elementos mais sólidos com base à ética. O que quer dizer? A questão da ética e da moral, quando dentro do coisa da fé, quando tu crês em Cristo Jesus, automaticamente tu acabas te navegando numa moral, numa ética mais sólida. Automaticamente. Bem, o famoso, quer dizer, só é reforçado o famoso evitar o mal e fazer o bem quando se tem Jesus, em outras palavras. Reitera, por favor. Reitera. Sim, porque a moral nos orienta a isso, desde o princípio. Eu acho que, tirando a religião, eu entendo que já fomos guiados com fazer o bem, evitar o mal. Certamente, porque dentro do campo teológico ou dentro do campo da fé, o ser humano é parte de Deus. Nós carregamos a parte de Deus dentro de nós. Deixa abrir esse aspecto. Deus, quando fez o homem, Deus fez questão de partilhar-se ao homem. Ou seja, por questão dos seus atributos. Existem os atributos comunicáveis e existem os atributos incomunicáveis. Os atributos partilháveis ou comunicáveis são aqueles que Deus tem, o homem tem. Por exemplo, Deus é moral, o homem é moral. Deus é ético, o homem é ético. Deus é amoroso, fez questão para que o homem também fosse amoroso. Deus fez questão de partilhar a sua justiça diante do homem, e existe claramente aqueles atributos que são incomunicáveis, né? Como no caso da soberania, como no caso da onipotência, só Deus pode todas as coisas, da onipresença, só Deus está presente em todos os lugares. Então aqueles são os atributos não partilháveis. Portanto, o que acontece? Essa parte que nós carregamos de Deus, independentemente da nossa falha, independentemente da imperfeição humana, o homem é automaticamente moral e ético, na luz da palavra, na luz da Bíblia, na luz da fé. Pá, tá claro. Agora vamos viajar um pouquinho sobre um dos temas que preocupa praticamente todos os cristãos, né? Que está ligado propriamente com o ateísmo. Sobre o ateísmo, eu gostava de saber quais são os motivos principais nos dias de hoje que levam as pessoas a não crer na existência de Deus. Só é uma visão tua, particularmente. A questão da evolução científica. Sim. É uma delas, né? Que leva muito à questão do crescimento enorme dos ateus. Sim. A questão também do sofrimento. Há uma máxima, há uma teoria, por exemplo, que muitos ateus sustentam, mas como Deus é um ser soberano, é um ser amoroso, e olha o ser humano a padecer, né? E olha o sofrimento no ser humano. E tantas outras causas que na verdade podemos encontrar por aí. Mas um dos elementos é a compreensão, como as pessoas, como estes ateus compreendem a questão do sofrimento. Sim.
que Deus não corta logo esse sofrimento, e também o primeiro elemento que eu disse, que é, na verdade, a questão da evolução científica. Hoje, cada vez mais, a ciência tende a evoluir cada vez mais. É só nós olharmos na base da tecnologia, onde se calhar, uau, então o homem acaba sendo o centro de si mesmo para o ateu, né? Sim, o sim. homem acaba estando na máxima, o homem acaba sendo o soberano. Se o homem faz isso e aquilo, então não precisa, na verdade, olhar para um Deus. Estas causas, na verdade, em resumo, que levam bastante à questão do crescimento dos ateus. E sendo um desafio, né? Sendo o desafio de um cristão, todo cristão ou religioso tem a missão de converter, tirar as pessoas que não creem na existência. É missão criar pessoas que não creem na existência de Deus a crer. A minha pergunta é a seguinte: como converter um ateu nos dias de hoje? Qual método usarias para converter um ateu? A princípio, que fique claro, nenhum homem converte um outro homem. À luz da palavra, à luz da Bíblia, nenhum homem, por suas forças próprias, consegue, na verdade, converter um homem. E ainda mais quando estamos a nos referenciar propriamente de um ateu. E a questão da crença não se impõe, não é? A crença é algo intrínseco, é algo individual. Por isso é que disse de que a salvação é individual. Mas claramente, Deus pode usar-nos, pode usar-me no sentido para que eu seja guia, instrumento para que eu ajude na conversão de um ateu. Sim. Como? É numa questão de convivência. Eu, como cristão, é necessário que eu ore por ele, né? Para que Deus o ilumine, para que o Espírito Santo se manifeste na vida dele, para que ele comece a compreender de que, na verdade, há um Deus, há um soberano, há um Criador. Se ele existe, é graças a uma causa que é Deus. Se ele, na verdade, é uma matéria, ocupa um determinado espaço, um outro homem não pode fabricá-lo, não é? É porque há um soberano, há um Criador, há um ser sagratíssimo que, na verdade, o fez. Então, eu vou orando por ele. E, na verdade, um outro aspecto também é que eu partilhe com ele a experiência. Porque, na verdade, fé está neste elemento, a questão da experiência. O que na verdade, eu vivo com Deus? Qual é o meu relacionamento? O que eu, na verdade, aprendo, ganho? Qual é a minha experiência com Cristo? Há muita gente que, na verdade, converteu-se por questão da experiência partilhada. Nós, no mundo, no campo cristão, temos uma máxima de que, na verdade, ao evangelizar, se possível, abra a Bíblia. Se possível, abra a Bíblia. Mas pregue sempre com vida. A nossa vida, a nossa experiência, o nosso modo de ser deve, na verdade, refletir o Cristo que nós tanto queremos. Ou seja, não basta só chegar, por exemplo, num ateu e dizer assim: olha, Jesus te ama, existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar-te, na verdade. Mas o que a tua vida ensina ele? Não só para um ateu, como tanto para uma outra pessoa que ainda não creu na pessoa de Jesus. Pá, se um dia a ciência conseguir explicar absolutamente tudo, a ciência explicar tudo, da consciência humana ao surgimento da vida, a ideia de Deus perderia o sentido ou ganharia um novo significado? Nunca, como dizem os ingleses, né? Never. Nunca que nunca. Deus é soberano e vai continuar sendo soberano. Tal como o homem é passageiro, na verdade, o homem nasce, o homem morre, mas Deus é eterno e vai continuar sempre sendo soberano. O que quer dizer? Ainda que a ciência traga, mas que também podemos aqui concluir que a ciência eu acho que eu não levaria tudo à tona, não explicaria tudo,
Exatamente. E Por um fator. sem concordar ou discordar totalmente da religião. Da religião. Só existem essas duas opções. Exatamente. A ciência em si, ela nunca vai terminar as suas pesquisas. A ciência em si, ela nunca vai ser perfeita no seu todo, porque quem a faz é um homem imperfeito, é um homem imperfeito, é um homem com limitações, e acabamos recaindo na primeira questão do não sabemos, né? Acabamos recaindo na primeira questão do não sabemos, ou seja, a questão do não sabemos, você não precisa atribuir esse elemento propriamente a Deus. Exatamente, porque na verdade a ciência terá sempre limitações. O mais importante, tanto os pesquisadores da ciência, tanto os investigadores, tanto os estudantes da ciência, é importante que se tenha o senso de humildade intelectual, sabermos mesmo que não sabemos tudo. A limitação do ser humano e a nossa imperfeição, a nossa limitação sempre nos fará cair num não sabemos. Porque tudo, eu acho que nenhum ser humano, eu acho nem juntando todos os seres humanos, conseguiríamos explicar todos os fenômenos que acontecem no universo. O universo é enorme. De fato. É enorme. É uma das cenas que eu sempre falo com os meus alunos. Eu falo com os meus alunos sobre o tamanho do Sol. Os rapazes acham que o Sol é aquela bola que eles olham aí. Eu falo, olha, tá vendo esse Sol que vocês estão a observar? Comparado com esse nosso planeta que a gente observa muito grande. O planeta que a gente está observando muito grande, comparado com o tamanho do Sol, o tamanho real do Sol, é uma coisinha. É uma coisinha. E existe exoplanetas, isso é científico. Existem exoplanetas, corpos celestes, corpos de outras galáxias. Que em comparação com o tamanho do Sol, que é enorme em comparação à Terra, o Sol parece uma coisa pequena. Onde está a Terra nisso? Parece algo que devemos observar com microscópio. São grandes reflexões, são grandes questões que se levantam em torno da ciência. Portanto, a ciência em si sempre será incompleta. Virão estudos, mais estudos, vários aspectos, e que, na verdade, às vezes, você acaba investigando coisas que você chega e diz, uau, mas por quê? E, olha, alguém é um estudioso, teólogo, esquece o nome, que afirmou: o quanto mais tu estudares o universo, o quanto mais tu estudares o próprio homem, tu acabas compreendendo a grandeza de Deus. Sim. Ou seja, a questão da cosmologia, a tua maneira de ver o cosmo, a questão de ver, a tua maneira de ver a cosmologia vai ser diferente da minha. Sim, sim. E quando muito bem aprofundado, você chega na conclusão de que existe um Deus. Por isso é que Albert Einstein, Isaac Newton chegaram num certo momento que abraçaram-se totalmente com a fé e conseguiram equilibrar-se ciência e religião. Portanto, é possível encontrarmos é possível a ciência e a religião darem as mãos. Eu tenho uma pergunta meio fora do roteiro, na verdade são duas. Trata-se propriamente do meu maluco preferido, o meu doido preferido do planeta Terra, que tem o nome de Elon Musk. O meu maluco preferido. A pergunta é a seguinte: Elon vai habitar Marte? Olha, quando Deus fez o homem, Deus colocou algo muito importante ao homem. Por isso é que eu sempre
penso e afirmo isso, de que quem deu a ciência ao homem é Deus. Sim. Penso e creio nisso. Quem permitiu com que o homem fosse, em parte, científico e desenvolver a ciência é Deus. Deus, quando fez o homem, Deus colocou algo muito importante ao homem, a consciência. A consciência é algo que, pronto, uau, não se mede. Portanto, com base à inteligência, com base à sabedoria que Deus deu ao homem, se é possível, é possível. É possível. Se é possível, é possível. E isso nem reduz, nem aumenta, nem tira a autoridade de Deus. Pode vir um cristão dizer, não, se isso acontecer e tudo mais, ele está a querer comparar-se como Deus e tudo mais. Não, muito fora desse aspecto. Muito fora desse aspecto. É só nós, na verdade, irmos na questão o quão a ciência, o quão é grande a inteligência que Deus deu ao homem. Por isso é que chamou de meio maluco, né? E muitos homens pareceram sempre assim, sobretudo os grandes inventores, meio malucos. Se bem que alguns, diante dessa meia maluquice, acabam se perdendo, outros até acabam morrendo e tudo mais. Mas se não, a ciência é boa coisa. A outra pergunta. Fomos mesmo à Lua? Vamos lá viajar nos anos... Foi tempo que a tecnologia não era tão desenvolvida assim. Fomos mesmo à Lua? Se sim, por que ainda não voltamos lá? Com o desenvolvimento dessa... excelente questão, excelente questão. Por isso fugimos do roteiro. Excelente questão. Essa ideia de que o homem terá ido à Lua não passa de uma teoria. Não passa de uma teoria que vai continuar sendo teoria. Porque quando nós navegamos na questão da prova, ela não passa. Tudo bem, tu me afirmas que é possível ires à Lua. É uma simplesmente teoria. Me prove. Não conseguem provar com evidências palpáveis que não deixam dúvidas. Exatamente. E para que se torne uma teoria devidamente científica mesmo, é necessário que passe a própria, tal como nós já nos referenciamos, a própria teoria do Big Bang. Vamos submetê-la à prova. Passa. O mundo, na verdade, volta a ter uma explosão. Ou, ainda que não for o mundo, uma parte do cosmos, uma parte do mundo, uma parte do universo. Pode, na verdade, hoje temos, por exemplo, áreas não habitadas, né? Ou temos o Antártida, por exemplo. Sim. É possível ocuparmos uma parte do Antártida que, na verdade, é descoberto, ou seja, que, na verdade, é totalmente aberto. É possível. Então, são essas situações das teorias da ciência. Para fecharmos, já fiz as minhas 2 perguntas bônus. Na sua visão pessoal, a religião e a ciência caminham juntas para explicar a verdade ou são 2 linguagens diferentes tentando responder às mesmas perguntas fundamentais da existência? São linguagens totalmente diferentes e que, dependentemente das suas perspectivas que elas vão abordando, mas em muitos contextos elas dão as mãos, elas se abraçam. Por exemplo, a ciência vai fazer, né, vai trazer a criação da vacina da Covid-19. Ciência, medicina é ciência. E dali surge a religião, por exemplo, a igreja particularmente, mobilizando a sociedade para que adiram o quê? A esta vacinação, ou a estas vacinas. Ali a ciência e a religião acabam dando as mãos. Vai aparecer a ecologia, vai aparecer, por exemplo, os ambientalistas, plantando árvores nas beiras estradas, em frente de infraestruturas públicas, para o bem também da saúde ambiental, não é? Ali vai vir a religião fazer o quê? Trazendo
as verdades, trazendo, na verdade, o conselho sobre a criação daquilo que Deus criou. É ali a religião e a ciência acabam dando as mãos e muitos outros exemplos que reinam por aí. Claro, existem agora alguns elementos em que, na verdade, cada uma vai sustentando mesmo que não vão abraçar-se, porque ciência é ciência, prova, e religião é religião, fé, crença. É neste sentido. E muitas vezes sobre crença é algo que não se discute. Sim. É algo que não se discute. Sim. Olha, nós, por exemplo, estamos a tocar bastante a questão da religião, né? A religião, ela é ampla, não é? A religião é ampla. Eu, por exemplo, faço parte, dentro da religião, nós vamos encontrar várias particularidades, vamos encontrar muito além das denominações, vamos encontrar as próprias religiões dentro do campo da religião. Nós vamos encontrar o cristianismo, vamos encontrar o judaísmo, vamos encontrar o islamismo, vamos encontrar tantas outras religiões por aí, né? Sem falar, por exemplo, das religiões tradicionais africanas. Tem questões que eu não fiz realmente nesse programa. Mas nesse momento... Porque não existe uma outra pessoa no outro lado. É quem acutucar esse lado. Essa razão que eu falei. Deixa quieto. Exatamente. Né? E, na verdade, eu toquei alguns aspectos ao longo da nossa abordagem naquilo que é o nosso manual de instrumento de fé diante do cristianismo, que é a Bíblia. E disse assim, a igreja deve, na verdade a igreja de Cristo deve caminhar seguindo aquilo que é o instrumento de fé, que é a palavra de Deus. Só para referenciar também, ainda nesse contexto mesmo, e para cá terminar. Deus, e falou também desse elemento no princípio, a questão da revelação, por exemplo. Deus, ele se revela de forma específica e se revela de forma geral. De forma específica, Deus revela-se na Bíblia, por isso quando nós olhamos na Bíblia, estamos a falar a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Estamos a falar a Bíblia, não é? É a presença de Deus diante do seu polis, ou seja, diante do seu povo. Por isso é que 99% da Bíblia ela é histórica. Desde o princípio até o fim vamos ver um Deus se preocupando mais com a humanidade, com o seu povo. Então, e temos também a questão da revelação geral, que é a questão, por exemplo, da própria natureza. É o homem olhando na natureza, olhando nos mares, olhando nas selvas, olhando nos animais, mas uau, por meio da natureza se pode crer em Deus. É bonito. Por isso voltamos a cair naquela máxima: quanto mais tu estudares o homem, mais compreenderás a questão do quê? A grandeza de Deus. E aquela máxima que nós também nos referenciamos de Louis Powers, né, ou Powers, que olha, quando você compreende bem a ciência, tu te aproximas a Deus. Para fazermos o nosso fechamento, antes vou falar um pouquinho sobre o que passa aqui na tela. Eu gosto de me preparar para falar sobre esses assuntos. Olha, eu falo propriamente da Empire Green Card, que é uma produtora de músicas focado na gravação, masterização, captação, que é a gravação que eu falei inicialmente, e mixagem de músicas. A nossa localização muito simples: Dunga, rua detrás da Polícia Fiscal, propriamente ao lado do salão Afro Chic, que eu vou falar agora, salão da Dona Maia. Está localizado na rua detrás da Polícia Fiscal. Você que é mulher, homem, né? Aí oferece vários serviços, isto é, tratamento de cabelo, tanto feminino quanto masculino, unhas, tratamento de aplicações que as mulheres fazem, né, que chamamos aí aplicações personalizadas, no salão Afro Chic fazem, e de boa. Vamos viajar um pouquinho para vestimentas. Você que gosta de vestir bem, cheirar bem,
Existe a Emas Shop, que está propriamente localizado na entrada da feira, isto é, ao lado do ISPO. Quem vai à feira no lado do ISPO, ali você pode encontrar as suas roupas de qualidade, perfumes de qualidade, pode encontrar tênis de qualidade. Então a Emas Shop é o destino quando você quer vestir-se bem. Bar e Esplanada em Chucopo, localizada propriamente na rua M do Bemangango, nos cones, né, nos famosos cones. Ali vendem fast foods no local e também por entregas. Você pode fazer as suas encomendas lá do espaço e também vendem outras comidas, outros pratos. Ali você pode curtir, relaxar, porque vendem da boa bebida, da boa cerveja, do bom vinho. Podes encontrar lá na Esplanada e Bar Enche o Copo. Para fazermos o fechamento do nosso programa, talvez a ciência nos diga como o universo funciona e a religião tenta responder por que ele existe. A grande questão talvez não seja escolher um lado, mas sim aprender a conviver com a dúvida, o mistério e o diálogo. Assim, fechamos mais esse episódio do Bencast com o nosso convidado Ângelo Miranda. Alguém que eu agradeço muito. Mais uma vez eu gostaria que me abraçasses mesmo, porque aprendi muita coisa que se tratou aqui. Eu tenho a certeza que você também, quando vai acompanhar esse programa, aprenderás bastante. Um programa rico de conhecimento. Muita dificuldade que eu tinha de vários aspectos ligados à religião aqui foram totalmente esclarecidas. E eu quero que um dia o Boss Ângelo volte cá com um cara focado unicamente na ciência, porque não só eu preciso ouvir isso, o outro cara também precisa conversar sobre o mesmo assunto. Por isso eu deixei aquela questão de propósito, como converter um ateu. Exatamente. Então, por isso eu sou um pouquinho teimoso, ainda vou deixar o convite ao Boss Ângelo para um próximo episódio com o meu irmão José Conde. Tenho certeza que ele vai aceitar esse convite. Okay. Então, é bom. Muito obrigado. Não sei se tem uns últimos esclarecimentos a deixar aí para o nosso pessoal antes que fechemos. Na verdade, o mundo da partilha do conhecimento científico requer humildade. Ali onde, na verdade, não chegamos, a quem, na verdade, pode chegar. E é fundamental que reconheçamos isso. Tal como já dissemos há pouco, de que reconhecer limitação científica não é fraqueza, é sinal de honestidade e é fundamental isso. E, por outra, agradecemos no fundo, bem no arraigado do nosso coração, gratidão. Sempre que puder, estaremos sempre disponíveis em partilharmos certas abordagens. É promessa. Certa abordagem, tal como disse, talvez na próxima teremos alguém que poderá, na verdade, sustentar-se mais em ciência ou sustentar-se mais em religião, e nós aqui procuramos trazer o equilíbrio das duas, partes. É com essas declarações que nós fechamos este episódio do Bencast. Então, nos vimos no próximo. Viva!